Bom dia, turma. Então, a gente vai falar agora sobre um dos grandes conflitos que ocorreram, né, algumas guerras mundiais, melhor dizendo, que ocorreram, da onde eu não quero contar a história para vocês, tá ok? Isso daí é matéria de história, e sim a gente vai começar a falar sobre algumas mudanças que ocorreram na época, tá ok? Então aí, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, o mundo se viu, né, no caso, uma estrutura política radicalmente modificada até então. Okay? Então os grandes impérios estavam, né, com os dias já meio que contados, que foi o Império Austro-Húngaro, que se dividiu em novas nações, e também, né, no caso, o Otomano também, né, o Império Otomano, que foi dividido para atender a cobiça e o interesse de grandes potências europeias, principalmente a Inglaterra e a França. Tá ok? Então, basicamente, essas mudanças que ocorreram. Aqui nós temos dois mapas mostrando para vocês quais foram as mudanças que ocorreram. Então aqui você pode ver o Império Austro-Húngaro, né, entre outros, aqui o Império Otomano também aqui, né, países até então que não tinham pedido sua independência, até mesmo aqui o Império Russo perdeu uma parte, então começou a se formar, né, países novos, né, no caso a Estônia, a Letônia, a Lituânia, até mesmo a Polônia, então entre outros países que após, né, a Primeira Guerra Mundial começaram a pedir, vamos dizer assim, independência, vamos dizer assim, do seu território. Tá ok? Aí o Império Alemão, que ele saiu, né, submetido basicamente por ter perdido a guerra por algumas restrições, tanto políticas e econômicas. Então, o Tratado de Versalhes nada mais foi do que um tratado de paz, né, assinado pelas potências europeias, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela teve que desmilitarizar, perdeu, né, uma parte da Renância e também da Alsa-Lorena, foi fracionado também o território alemão, e a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações aos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Okay? Então o Império Russo ele teve uma adoção de outro sistema, que passou a ser o socialista. Em 1917 teve o fim da propriedade privada e houve a estatização da produção, toda a produção, né, que existia no país, e teve uma ameaça também à estrutura do sistema, para o sistema, vamos dizer, capitalista. Okay? Então, de 1917 a 1923, teve um violento conflito, que foi a guerra civil que ocorreu na Rússia, onde esse violento conflito ocorreu entre a União Soviética, Inglaterra e França, e da qual essa guerra civil russa venceu o socialismo, e os russos consolidaram, né, teve uma consolidação interna, né, basicamente para acumular riqueza. Ok? A Segunda